Continuando aqui, faltou agora só o painel de resumo, tá? Só que é o seguinte, lembrando aqui que eu estou fazendo só uma prototipação, então estou jogando valores fictícios aqui, tá? E lá na programação a gente vai ter que fazer uma coisa se comunicar com outra, porque conforme eu for fazendo os lançamentos aqui, o somatório, né? Esses lançamentos vão influenciar no meu valor, né? Na minha renda em caixa, que é o que eu vou mostrar aqui, tá? Além do gráfico. Então, olhando aqui a outra versão do Julius, a gente tem aqui o dinheiro em caixa, né? Onde ele mostra aqui qual que é o montante de acordo com os lançamentos, inicialmente é 0, e eu tenho aqui, né, a curva, né, o gráfico. Nessa prototipação eu não vou colocar o gráfico ainda, tá? Eu vou basicamente só colocar essa parte de dinheiro em caixa e deixar reservado aqui a área do gráfico, pois assim como eu fiz lá nessa outra versão do Julius, eu vou deixar o gráfico para o final, tá? Na verdade essa parte inteira, né, da direita do resumo vai ficar para o final. Vai ser relativamente simples, mas vamos lá. Então aqui na div do painel resumo, eu vou colocar um ID aqui, que eu vou chamar de painel resumo. Aqui só uma observação, eu estou colocando ID tanto aqui no painel lançamento, nessa div, né, usando IDs, e também aqui no painel resumo, só que tem uma observação, um parênteses bem grande aqui, tá? Porque eu estou assumindo que na minha aplicação, esses componentes vão ser utilizados só uma vez. Só que na ideia de componente, a ideia é que o componente possa ser reutilizado, tá? Então, o ideal seria eu usar classes aqui para cada um desses caras, tá? Beleza? Então, mesma coisa aqui, depois posso até no futuro fazer uma refatoração, lembrando que refatoração de código deve ser constante, né? Então, eu posso fazer uma refatoração para cuidar dessas ideias, mas quando você está criando componentes, o ideal seria que você evitasse esse uso de IDs justamente por essa questão de você poder reutilizar o componente, beleza? Enfim, cabe refatoração aqui, mas vamos lá para dar seguimento. Então aqui eu vou tirar esse H1, e aí basicamente, né, olhando lá o Julius antigo, eu tenho uma div aqui, que vai utilizar no caso, lá eu vou fazer diferente, vou ocupar 60%, e vai ter aquela formatação, fundo branco, bordas arredondadas, e eu vou ter essa área aqui, onde basicamente eu vou ter aqui um resuminho. Então vamos lá. Então aqui eu vou pegar esse painel resumo, e aí, como ele vai ser dividido em duas partes, eu vou criar aqui uma div, né, onde vai ser o meu bloco aqui do resumo do dinheiro em caixa. Eu vou colocar aqui, já aproveitando, vou usar classe, né, já para como vou ter que refatorar depois, então eu vou colocar aqui resumo caixa. Primeiro aqui eu preciso colocar o texto, né? Então em spam, volta lá, spam, dinheiro em caixa. E aí eu vou criar um outro spam aqui. Eu vou criar uma classe, né? Dinheiro ou simplesmente caixa, né? E aí basicamente inicialmente vai ser 0, esse camarada aqui. De novo, aqui eu vou ter programação depois, vou ter que trabalhar com props. Por hora não. Ok? Vamos dar uma olhada lá. Então, tá esquisitão. Vamos formatar agora esses caras aqui. Então aqui eu vou, de novo, estilo escopado. Eu vou pegar aqui primeiramente, meu painel resumo, que por hora é uma div. Como eu falei, eu não vou refatorar ele agora, eu vou refatorar depois, que eu já aproveito e refatoro o outro painel também. Painel resumo. Esse cara aqui, basicamente, eu vou pegar uma estilização mais ou menos próxima como eu fiz aqui do painel, tá? Com a diferença que a largura eu vou utilizar 60%. Ok? Vamos dar uma olhada, tá? Agora, aqui mesmo nele, eu já vou aplicar aqui o background color white e o border radius de 20 pixels. Beleza, aqui tá dando uma diferença, eu vou ajustar isso aqui. Aliás, está dando uma diferença porque eu tive um padding ali, né? Aqui eu tenho o painel do lançamento e aqui eu tenho uma margenzinha, o próprio padding do painel, né? Então aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma margem top, 10 pixels, deixa eu ver se já vai... Aí, pronto, equalizou. Bem, vamos lá, continuando então. Então aqui basicamente eu vou trabalhar os caras locais, então eu tenho aqui o resumo caixa, tá? Então eu vou pegar aqui, lá no outro eu joguei tudo para a direita, então vale a pena, acho que fica legal também.
Então vou pegar aqui o resumo caixa e vou mandar ali um text align aqui, right, eu acho que já vai jogar para a direita, ótimo. Aqui só ficou faltando um padding de pelo menos uns 10 pixels para não ficar tudo grudado, né? Deixa eu ver, vou aplicar aqui no próprio resumo caixa também. Aí já dá um paddingzinho, já fica melhor, né? Ok, agora vamos pegar aqui no resumo caixa, eu vou falar que todo o spam aqui, ele vai ter display block, para que ele fique cada spamzinho na sua linha. E agora a gente já pode trabalhar aqui com a formatação local, tá? Ambos eu vou deixar em negrito, então aqui eu vou pegar o font family, negrito, e aí eu vou trabalhar, né, cada qual aqui quanto ao dimensionamento. Então aqui eu tenho o primeiro cara, ele não tem formatação, e o segundo ele tem aqui uma formatação. Então vou até pegar aqui, vou colocar uma classe nesse cara, e eu vou colocar só frase resumo. Pronto. Então aqui eu vou pegar agora esse frase resumo. Ali no primeiro eu deixei ele grande, né? Só que menor do que o próprio dado que mais importa, que é o dinheiro em caixa em si. Então creio que aqui uns 300%, não lembro exatamente, mas vamos lá. Font size 300%, se ficar muito grande a gente altera. Eu acho que era mais ou menos isso, dá para deixar assim. E aí eu tenho o segundo, que é o caixa. Então aqui caixa, font size, e aí eu vou deixar esse cara com uns 400, deixa eu ver. Beleza, tá? Só que se eu não me engano, tava assim, né? A regra, aqui a gente vai ter uma regra de cor. Quando for 0 o dinheiro em caixa, ele vai ficar preto. Quando for positivo, ele vai ficar com este azul aqui. Quando for negativo, fica vermelho. Mas, como eu falei, eu não vou fazer esse controle por enquanto aqui, tá? Eu vou deixar ele bem cruzão. Por quê? Porque para chegar nesse cara aqui, eu preciso trabalhar toda a lógica de programação desta parte aqui, tá? Então, depois que eu trabalhar toda essa parte e tal, que é eu transmitir os dados para esse painel, aí eu vou aproveitar para trabalhar toda essa parte aqui, tá? Bem, e antes de terminar, só vou colocar aqui a área, né, onde vai ficar o gráfico. Então vou colocar aqui uma classe gráfico comportamento. Eu vou criar ela aqui e vou deixar aqui já o canvas que vai receber este gráfico, tá? Não vai mudar nada aqui, tá? E também não vou nem trabalhar ainda a estilização desse cara, porque depois que eu jogar o gráfico lá, que eu vou poder ter uma sensação melhor de como eu devo estilizar esse cara. Então por hora eu não consigo ainda perceber qual seria a estilização correta para ele. Então vou basicamente deixar deste jeito aqui. Bem, então nessa semana basicamente a gente pegou e estilizou aqui o Julius, né? Já tá com uma cara aqui do Julius, né? E como eu falei, a ideia foi criar uma prototipação de como vai ser a coisa. A única coisa que a gente não prototipou aqui foi o gráfico, tá? A gente vai deixar para fazer depois. Basicamente a gente viu aí algumas questões interessantes, como a estilização em escopo, né? A gente viu também um pouco de programação condicional utilizando o view. Então criamos lá condições lógicas, né? Para controlar aqui quando os nossos blocos quando os dados são de entrada ou de gastos. Estou colocando cores e imagens aqui customizadas. A gente vai explorar ainda um pouco mais isso, vai precisar um pouco mais disso. E lá na semana que vem a gente vai começar a deixar tudo isso funcional. Então a ideia inicialmente não tenho nenhum bloco aqui. Conforme eu for cadastrando aqui esses lançamentos, eles vão aparecendo aqui. Além disso, conforme esses blocos, esses lançamentos forem aparecendo, eu também vou atualizar aqui o dinheiro em caixa e o meu gráfico de comportamento, beleza? Então, na semana que vem a gente começa a mexer nesta parte aí, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.